Oi, gente, boa noite. Vamos chegando. Acabei de convidar a doutora, ela está chegando aí também, para a gente dar início na nossa live. Vamos chegando, vamos ficando por aí, vamos pegando os seus lugares. E quem chegou não pode sair, hein? É para ficar até o final, hein, galera? Vamos ajudar, vamos ajudar. O conteúdo é muito bom. Eu convidei a doutora, vamos ver como é que ela vai aparecer aqui para a gente. Doutora, vocês ficam por aí. Quem entrou não pode mais sair. Boa noite, Viviane BH de Nilza. Boa noite. Ó, a Du entrou, a Nutri. Vamos aguardar. Vamos ver. Gente, eu falei pra vocês que eu nunca tinha feito uma live. Ah, ela aí. Agora vai dar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora. Tudo bem e você? Tudo jóia. Ah, Eu então tá descobri por bom. que O que eu não estava dando certo o convite. que Eu aconteceu? tava, eu tava no tablet, ele não vai. Ele não Ah, aceita. olha, Ele ainda só tem essa aceita, ainda. tem essa, ou no computador, ou Uhum. no celular mesmo. Uhum. É, eu tô no celular aqui, então se vocês verem É, balançando é porque eu tô no tripézinho aqui para eu poder tô ficar até posicionada. ajeitando melhor o celular aqui, que agora vai dar certo. Pronto. É, ainda tá, falta uns minutinhos ainda, falta um É, minutinho, deixa as meninas chegarem, a gente deixa todo se, mundo chegar. Tá me né, se ouvindo bem? posicionando, Tá tudo certinho? ouvindo plenamente, tranquilamente. Eu Então tenho até tá, uma curiosinha aqui atrás, ó, aparecendo ali. ai, que Olha coisa. lá. Olha, gente, daqui a pouco os meus começam a passar aqui também. Eu tenho três bichinhas aqui. É bom demais. Eu gosto, eu gosto. Então, Eu gente, tenho vamos quatro chegando. Ó, aqui. a doutora já está por aí. Para quem não conhece, essa é a doutora Alessandra, cardiologista. E ela vai tirar todas das nossas dúvidas aqui. Ela mandei todas as perguntas, ela selecionou para responder para a gente. Então, vamos aproveitar essa oportunidade aí, porque realmente tem muitas dúvidas, né, em cima E foram das canetas. muitas, né? Muitas dúvidas boas, muitas dúvidas Sim, pertinentes. Foi muito legal sim. mesmo. Sim, sim, sim. Fala, a mulherada, elas interagem muito, 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 muito. Eu fiquei super feliz com tanto de pergunta, né, que teve. É muito Sim, legal esse interesse, essa curiosidade, né? Porque sim, as pessoas passam a usar de forma mais consciente, mais correta, né? exatamente. Isso é importante. É, querendo ou não, é um medicamento que é muito novo ainda, né? Tem, quer dizer Ainda assim, para nós, né? Ele chegou para nós muito recente, apesar é, de já terem estudos de 3 anos em cima dele, mas para a população em grande massa chegou faz pouco tempo, né? Então tem exatamente. muita gente que eu acredito pelas conversas com algumas seguidoras aí que tem muita gente que acaba usando de uma forma errada, né? Porque só visa o Muita. emagrecimento em si, né? A balança caindo, mas nós vamos falar disso daí. Vamos Exatamente. lá então, doutor. Ó, são 8 horas, a galera tá chegando aí, vamos começar? Vamos começar. Quem chega cedo sempre aproveita mais, Exatamente. Bom, né? meninas, eu acredito que a maioria de vocês aqui já me conheça. Eu sou a Heloísa, eu tenho 40 anos. Comecei uma faculdade de educação física aos 40 anos. Sou uma mulher que enfrento a obesidade desde a infância. Eu vim de uma infância com sobrepeso, fui para uma vida adulta com sobrepeso. Eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 15 anos. Eu cheguei a pesar naquela fase ali quase 112 quilos. Então, eu brigo com a obesidade desde sempre. Para mim, essa medicação, com certeza, eu falo que se tivesse como ser a embaixadora dessa medicação, eu com certeza ia dar o meu nome para estar ali, porque ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre tentei manter uma alimentação saudável, uma atividade física, né? Mas a falta da constância me tirava da dieta, então me fazia reganhar o peso. E a medicação hoje ela consegue me deixar na linha por muito tempo. Por quê? Porque a mente fica calma, a mente fica calada, fica tranquila, né? Então, para mim, foi um divisor de águas. E é isso mesmo para muita gente, viu, Elô?
Depois, na hora que a gente encerrar, até quero deixar como uma mensagem de casa, sabe? Falar Uhum. sobre a questão da mente Sim, mesmo. sim, sim. Bom, vai lá, doutora, se apresenta pra gente, então, por favor. Bom, gente, eu sou a doutora Alessandra. A minha voz tá querendo começar a falhar desde hoje à tarde, mas tá tudo bem, né? A gente fala pouco, né? Talvez seja por isso. Eu sou médica há 20 anos já, sou cardiologista e também enfrento a obesidade desde que nasci, praticamente. Então, eu emagreci já 60 quilos, mas eu fiz cirurgia bariátrica 12 anos e meio atrás, que a gente não tinha a questão das canetas, né? Uhum. Antigamente, assim, de uso em larga escala, né? Então, fiz bariátrica mesmo porque o tanto de peso, a porcentagem de peso que eu precisava perder superava a capacidade do que hoje as canetas possibilitam de perda de peso, né? Então, eu perdi 50% do meu peso, o máximo que a gente tem hoje em estudo é 28%, né? Uhum. O que Então, já é ainda muita assim, coisa, né? já é muita coisa. Mas ainda assim, para alguns pacientes portadores de obesidade, hoje em dia ainda vai faltar, né? Então, a Hum. gente vai associar métodos, né? A gente já associa métodos hoje em dia para o tratamento da obesidade. Então, a escolha que eu tive foi fazer a cirurgia bariátrica, né? Por conta já de hipertensão, diabetes instalado, já hérnia de disco e todos os problemas, né? Que a Tudo que gente, acarreta a obesidade, né? tudo que acarreta a obesidade. E nos últimos anos, eu vim me especializando em cardiometabolismo, que é a parte da cardiologia que cuida da prevenção cardiovascular das doenças relacionadas à obesidade. Nossa, que Porque quando legal. a gente começa a pensar em obesidade, a via final da obesidade, a parte da doença mesmo, da gravidade, tudo encerra no coração. Hum. Então, É ele existe que agora. sofre. É o coração que sofre. Então, assim, é o infarto, é o sistema cardiovascular em geral, né? É o Uhum. infarto, é o AVC, são os aneurismas, né? São problemas vasculares. Então, assim, tudo acaba encerrando no sistema cardiovascular. Então, hoje em dia, essa área do cardiometabolismo estuda exatamente isso, e hoje em dia é o que eu estou fazendo. E como eu já fazia, né, parte de cardiologia da mulher também, e a mulher na parte da menopausa ganha muito peso, então eu também cuido de mulheres, da mulherada aí na menopausa que ganha peso e ganha barriga, né? Ah, Que é, temida gordura visceral. que é Oh, meu a Deus. gordura mais perigosa que a gente pode ganhar na vida. Sim, sim, é terrível Então essa hoje gordura. esse é meu dia a dia, né? Esse é meu cuidado especial com as meninas. Tá certo. Bom, doutora, eu quero começar, já tinha adiantado que eu queria começar com a minha pergunta, e a minha pergunta é a seguinte: a medicação ela tem uma bula para ser seguida, né? E é onde fala que são para seguir, aumentar as doses a cada semana, tem o protocolo. Mas assim, realmente mais medicação no corpo traz mais benefícios para o emagrecimento? Ou não? O que funciona realmente é a gente se manter num déficit, né? Estar em atividade física, em movimento ali, ou não. Tipo, não, você tem que aumentar a medicação sim, porque mais fizer partida no seu corpo vai fazer você melhorar o seu emagrecimento. Qual é essa realidade? Porque essa dúvida é minha mesmo. Sim, Elô, aí vai depender de vários fatores, tá? Uhum, Tem pacientes que sim. Quando a uhum, gente, tem pacientes que sim, por quê? O objetivo nosso é chegar na dose máxima de 15 miligramas. Por quê? uhum, Porque são pacientes de alto risco cardiovascular. Então, pacientes, por exemplo, que já tiveram infarto ou já tiveram AVC, mulheres na pós-menopausa que já estão fazendo terapia de reposição hormonal e já tiveram evento, né? Ou uhum, infarto, ou AVC, ou alguma arritmia, alguma trombose, e tem gordura no fígado de forma moderada ou acentuada. Então, nesses pacientes de alto risco cardiovascular, a gente quer sim chegar na dose máxima. 15 miligramas? Nem sempre. A uhum. gente fala na dose máxima tolerada pelo paciente, Entendi. até chegar numa meta de peso que seja de 10% a menos do peso inicial.
Entendi. Então, eu costumo dizer até para as minhas pacientes o seguinte, que as minhas metas de peso para elas é muito mais boazinha do que as metas de vocês. Hum. Porque 10% a menos do peso, esse risco cardiovascular já passa de alto para moderado baixo. Só com 10% de perda, com a medicação. Isso foi o que mostrou nos estudos. 10% numa mulher, por exemplo, uma mulher de 100 quilos daria 9 quilos? É 10 quilos, mais ou 9, menos. 10 quilos? É, 9, 10 quilos, exatamente. É pouco. Se for parar É para pensar, é pouco, se for pouco. parar para pensar, é pouco. Sim. E por que isso? Porque esses 10% a menos de peso já reduz inflamação, já reduz possibilidade de infarto, possibilidade de AVC. Então, esse risco acaba caindo. E, além disso, reduz também circunferência abdominal. A Sim. redução da circunferência abdominal traz muito benefício, né? Entendi. Muito benefício. Sim. Então, Legal. assim, nem sempre mais dose vai ser melhor. Tem gente, É. eu tenho paciente com 2,5 miligramas que já perdeu 30 quilos. Ó, olha só. Com 2,5. Olha Então, só. assim, precisa Maravilha. aumentar a dose desse paciente? Não, Não. teoricamente. Não, porque ela, se tá indo bem, se o emagrecimento continua, se tá tudo tranquilo. Sim, Exatamente. exatamente. Que legal, Exatamente. legal. Bom, vamos lá. Meninas que Vamos lá. estão online, ó, a doutora selecionou as perguntas aqui. Essa bonita aqui, eu sei que ela não vai estar hoje, porque eu conheço ela Oh, pessoalmente. A filha estava vindo embora de fora do país, chegando, então ela não que ia estar coisa aqui. boa! Mas ela mandou assim, ó. Que exames fazer antes e depois de usar a tirzepatida? Que eu acredito que muita gente tem essa dúvida. Muita gente, com certeza, tem essa dúvida, sim. E ela mandou duas perguntas, né? A Você Lilian viu? foi? Deixa Ela eu ver. mandou Ah, é duas. Ela mandou verdade. essa dos Isso, a de exames. baixo também é dela. Você tem E aí, risco para o coração usar a tirzepatida? A doutora eu já acho acabou de que responder agora na de cima. exatamente, por isso que eu falei, gente, a pergunta dela foi muito legal. É Foi verdade. muito, muito legal. Então, assim, ó, respondendo, né, quais exames fazer antes e depois de usar. Então, Uhum, antes, o que que eu sempre peço? Sempre vou pedir exames para avaliar qual é o risco inicial dessa paciente, tá? uhum, Porque quando a gente fala de usar tirzepatida, semaglutida, liraglutida, dulaglutida, qualquer uma delas, a uhum. primeira foi lá em 2007 que foi lançada. Entendo. Era a Exenatida, chamava Bietá, o nome comercial dela. Nossa. Era Exenatida. Então, assim, a primeira lançada lá, a gente sempre falou sobre risco cardiovascular. Então, os exames que a gente vai fazer de início sempre são os exames para a gente classificar qual é o risco cardiovascular desse paciente, tá? Uhum, Para a gente saber o quanto a gente precisa de perda de peso para que esse risco diminua. Então, o que que a gente costuma usar? Geralmente, a gente pede colesterol, glicemia, faz toda a investigação de diabetes ou pré-diabetes, vê insulina, uhum, vê a circunferência abdominal, vê o ultrassom de abdômen para ver se tem gordura no fígado ou não, vê se tem vesícula ou não, se tem pedra nessa vesícula também, né? Aí mais para frente tem perguntas sobre isso, a gente vai falar uhum, sobre a uhum. pedra na vesícula, né? Então, assim, esses exames são os iniciais, tá? Pode já começar a usar antes de fazer os exames? Poder, até pode, tem gente que usa. Eu Uhum, não gosto. uhum, uhum. Por quê? Eu quero saber, primeiro, qual é a melhor medicação para esse paciente. Nem todo paciente vai precisar exatamente da tirzepatida. Tem Hum, paciente que precisa perder 7, 8 quilos, ou é só a circunferência abdominal que está aumentada. O uhum, IMC dele às vezes está normal, mas só a uhum, circunferência abdominal está aumentada. Talvez eu prefira uma outra medicação. Às vezes uma liraglutida, que tem uma perda de peso entre 5 e 8%. Ou uhum. às vezes o comprimido da semaglutida, que deu ali 17% de perda de peso. Então, nem sempre o paciente vai precisar da tirzepatida. Entendi, Então, entendi. por isso que eu gosto de saber antes o risco desse paciente, para eu saber qual é a melhor medicação para esse paciente. Até questão de discutir custos, valores, né? E Sim, essa série de coisas todas, né? sim, E sim. aí, com relação ao coração, né? Que, Uhum, que ela tinha perguntado também. A tirzepatida, além de não fazer mal para o coração, ela reduziu em cerca de 28 a 30%
a morte por doença cardiovascular. 28 a 30%. 28 a 30% de morte. Então, 28 a 30% das pessoas que usam deixaram de morrer Nossa. por conta de doença cardiovascular. E o que eles avaliam nisso, né? É uma coisa que a gente chama de MACE nos estudos, que geralmente é infarto, é morte por infarto, morte por AVC, que são desfechos duros que a gente chama, que é morte mesmo, né? Sim. O que mata na cardiologia? É AVC, é infarto, né? Tromboses, embolia pulmonar, essas coisas. Então acaba, né, reduzindo isso em 28 a 30%. Entendi. E com relação a eventos, a possibilidade de fazer eventos reduziu 48, 50, mais ou menos por cento. Metade da chance de poder ter alguma coisa. Nossa, que incrível! Exatamente. Incrível. Exatamente. Então, assim, a gente tem que falar sempre além do emagrecimento, né? Sim. O que a tirzepatida trouxe pra gente, principalmente ela, né, que hoje em dia é o que mais a gente está comercializando e dando muito certo aí, é o quanto ela trouxe isso. As outras trouxeram, sim. A semaglutida também trouxe uma redução muito próxima da tirzepatida, tá? E com relação à esteatose hepática, a redução de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a semaglutida foi melhor que a tirzepatida. Nossa, que legal. Então, para quem tem esteatose acentuada, a semaglutida foi melhor que a tirzepatida nos estudos. Olha, então, teoricamente, esse paciente poderia se beneficiar mais da semaglutida. Do que da tirzepatida. Qual é o preço, doutora? Muda muita coisa? Porque da semaglutida eu nunca cheguei a pesquisar preço. Hoje em dia, a gente já tem a semaglutida da Eurofarma, né? Original, da Eurofarma, por R$ 399. Já R$ 399 o mês. Entendi. Então, já tá num valor bem legal, já. Entendi. Sabe? Bem interessante. Então, assim, eu falo que são coisas que a gente vai... Claro que aprendendo com os estudos, mas a hora que a gente vai aplicando no dia a dia, a gente vê que os benefícios são muito maiores, às vezes, do que trouxe ali os estudos, né? Sim, então, sim. Isso que é muito, muito legal. Com certeza. Ó, vamos para a próxima, então. Vamos para a próxima. Souza, ela é uma querida lá do Ceará, eu converso muito com ela. Ei, terra boa, hein? Hã? Não entendi. Terra boa. Sim. Ela colocou assim, ó, ao chegar na minha meta, tem problema continuar usando o ATG? Como que funciona, doutora? Cheguei no meu peso ideal, estou magra, linda, maravilhosa. Paro de tomar, não paro, continuo, e aí? Não para. Ai, o grande problema é para o Elo, essa reação a maioria dos meus pacientes tem essa reação quando eu falo. Eu juro que eu queria ouvir essa resposta. Não precisa parar, vamos continuar, tá tudo bem, gente. Então, o que aconteceu? Os pós-estudos, né, que são os estudos de fase 4, depois que termina e começa a ser comercializado, e começam outras fases dos estudos, que são os estudos de fase 4. Então, a série dos estudos da tirzepatida chamou SURMOUNT, que é uma sigla, na verdade, né? Eles colocam as letrinhas ali da sigla e tal. Então, chamou SURMOUNT, essa série de estudos. Foram 6 até lançar no mercado. Depois que lançou no mercado, aí começa o SURMOUNT pós-lançamento. Então, no SURMOUNT pós-lançamento, já mostrou que 80% dos pacientes que interromperam o uso da medicação engordou. Ganhou peso de novo. Meu Deus. A imensa maioria deles, nos 3 meses pós-parada, ganhou em torno de 10 a 15% do peso. Ai, gente. Por isso que é uma doença, né, doutora? Por isso uma que não doença. É brincadeira, né? Elo, agora pasme, apenas Elo e meninas, né, todas aí. 5% dos pacientes do estudo da série SURMOUNT toda, que durou mais ou menos 9 anos. A série SURMOUNT durou mais ou menos 9 anos. Então, é uma medicação que foi estudada 9 anos antes de ser lançada no mercado. Então, assim, todos os pacientes, de todos eles, apenas 5% mantiveram o peso após 2 anos de interrupção da medicação. Nossa. 5%. Nossa.
Ninguém. Porque normalmente eles fazem uma pesquisa com volume muito grande de pessoas, não é com não é São muitas limitado, pessoas, né? não. O São volume muitas é coisa pessoas. de 500 mil pessoas, 600 mil pessoas. É esse volume de Hum, pessoas, sabe? Nossa, É esse volume de pessoas. chocada, chocada. Não, assim, aliviada em saber que não, a gente não precisa parar a Não. medicação, né? Quando atingir o peso. Tá, doutora, vamos lá para uma próxima pergunta. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer minhas perguntas. E aí, cheguei no meu peso. Isso, essa é Manutenção, ótima também. Ah. dose de manutenção, então. Eu encontro a minha dose, existe um protocolo para dose? Como que é daí? Não existe um protocolo exatamente, mas hoje em dia o que a gente faz, né? A gente não tinha essa resposta da ciência, né? Agora que a gente está começando a ter algumas coisinhas, mas ainda não é nada fixado. Hoje o Uhum. que a gente usa, em termos de desmame, eu vou usar bem entre aspas esse desmame, Sim. porque a gente não vai fazer um desmame completo, tá? A Uhum. gente vai fazer um desmame parcial da medicação. Isso é bem baseado em evidência clínica do dia a dia de consultório, tá? Certo, De cardio, de endócrino, de pessoas que trabalham com emagrecimento, tá? certo. Então, o que a gente faz? A gente encontra qual é a dose que o paciente mantém o peso por pelo menos 3 semanas seguidas, sem ter sintomas de food noise, de fome, de sensação do estômago vazio, de vontade de comer. Então, Entendi. como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente pega a dose que ele chegou, que ele conseguiu chegar. Vamos Uhum. supor que um paciente chegou a 10 miligramas de tirzepatida. A Certo, gente vai espaçar essa dose para cada 10 dias. certo. Observa 3 semanas. Não aconteceu nada, manteve o peso, tá bonitinho, a gente passa para 14 dias. Espera Uhum. 3 semanas. Não Uhum. aconteceu nada, espaça para 21 dias. Se ele manteve o peso, não continuou perdendo e não reganhou, a gente mantém essa dose a cada 21 dias. Que é o que a Ai, gente tem amei. feito. É o que a Amei, gente tem amei. feito no dia a dia. Amei Eu tenho saber. Eu alguns aqui. pacientes com dose de 7,5 a cada 21 dias. Mas aí Nossa, a eu gente aqui. foi testando. Sim. Eu acho que eu e a maioria das meninas, é que realmente é uma dúvida de todo mundo, né? Por mais que a gente ainda tá no caminho, que tem muita coisa, né? Muito peso, mas assim, e aí? É. Cheguei lá. E agora? O que eu faço? Né? Literalmente aquele meme, né? E agora? O que eu faço, né? Porque aí, às vezes, nossa, e agora? Eu vou continuar emagrecendo? Vou continuar perdendo, mas já tá bom. E aí? Eu vou perder É, músculo, osso agora, ainda exato, mais nós, exato. mulheres. A gente não pode perder isso. De jeito nenhum, Sim. né? Ai, amei. Amei saber, doutora. Já ganhei a live só nessa resposta dessa Pronto. pergunta. Pode saber que não precisa parar. Amém, senhor. Obrigada. Vamos lá para a próxima. A Vivi é uma seguidora lá do Canadá. Só que a Vivi, ela tava meio sumida. Esses dias eu não conversei com ela, ela não me chamou. Não sei se aconteceu alguma coisa. Eu sei que ela tá aqui, porque eu vi ela por aqui, mas a gente não acabou Bom, não conversando. Mas a Vivi, ela trouxe o quê? Alguma caneta pode oferecer ajuda cardiovascular? Que a doutora também já respondeu essa pergunta. Então, é. sim. E as duas mais estudadas agora, e que trouxeram mais benefício, realmente foi a semaglutida, que o estudo que mostrou isso chama SELECT, né? O estudo da semaglutida é o SELECT, e o da tirzepatida é o SURMOUNT, como eu já tinha falado. Os dois foram estudos gigantescos, enormes mesmo, que os dois mostraram grande benefício cardiovascular realmente. Que maravilha. Grande benefício cardiovascular, Maravilha. realmente. Então tá, vamos para a próxima então. Essa daqui, uma nova Dani. Tem É, problema? Essa aqui, achei super legal. inclusive, nesse dia que ela mandou, que acho que foi a primeira caixinha que eu abri, eu chamei ela no particular, eu dei uma bronca nela no particular, e depois eu trouxe nos stories falando, gente, isso aqui é um absurdo, porque a pergunta dela foi o seguinte: tem problema comer no máximo 1.000 calorias no dia usando a TG? Que foi até o que eu tinha adiantado para as meninas. Gente, usando ou não usando a medicação, o organismo nenhum se mantém vivo com 1.000 calorias no dia. Isso é impossível. Para a gente viver, a gente gasta em torno de 1.300, 1.400 uma pessoa de 70 quilos. Exatamente. Aí você imagina. Mas por quê, né? É que a associação foi feita assim: eu não tenho fome. Se eu não tenho fome, eu não preciso comer.
É essa associação, né? É onde a gente que tá assim, eu vou me colocar na linha de frente, porque eu também tento colocar na cabecinha delas a importância da alimentação correta. Não é porque a gente está tomando essa medicação, que a gente está usando, que ela está aí revolucionando um mundo inteiro, que a gente vai usar ela de muleta. Ela tem que ser a cereja do bolo. Você está se alimentando, se hidratando, fazendo atividade física. A maioria, a gente está pensando que a maioria que deixou o álcool quase que 100%, né? Porque eu era uma boa bebedora e eu abandonei o álcool. Então, assim, aí a medicação, ela vem para complementar aquilo ali. Não para ser o primeiro degrau da escada. Mas vai lá, doutora, manda ver. Mesmo porque, Elo, você está corretíssima nisso. Quando a gente pensa numa pirâmide, a base é a parte mais larga. Sim. E o que é a base dessa pirâmide, gente? É sono. Sono. Quem consome 1.000 calorias por dia não tem energia suficiente para produzir hormônios para regular o ciclo sono-vigília. Para começar. Olha só. Depois do sono, vem a alimentação. Você dormiu, você precisa comer, acordou, precisa comer para passar o dia e ter energia, certo? A alimentação, ela precisa ser ou no 0 a 0 do seu gasto energético basal, que qualquer bioimpedância hoje calcula isso, tem continha na internet, pode usar a inteligência artificial para fazer a conta. Hoje em dia, qualquer um descobre qual é a taxa metabólica basal. Quem quiser me chamar no direct depois, eu ensino a fazer a continha, é super tranquilo. Então, a gente precisa, ou no 0 a 0 da nossa taxa metabólica basal, ou pelo menos, no máximo, 500 calorias a menos da nossa taxa metabólica basal. Depois da alimentação, exercício físico. Vida. Como é que a gente não faz exercício físico, gente? E nós não estamos falando de emagrecimento, nós estamos falando de vida. Exatamente, de vida. Nós, mulheres, a gente começa a perder massa muscular e óssea naturalmente só por conta da perimenopausa. E a perimenopausa, hoje em dia, a gente já tem dados concretos que ela começa por volta de 32 anos. Meu Deus! Ai, que horror! É um horror mesmo. Não. Então, você já começou a imaginar você começar a perder massa muscular e óssea a partir dos 32 anos e não fazer exercício e ainda comer 1.000 calorias só? Meu Deus, morre. Vai. Literalmente o organismo ele vai morrer. Com 50 anos, tá de cadeira de roda. Exatamente. A sarcopenia vai vir com 2 pés. Exatamente. Usando ou não usando a tirzepatida. Usando ou não usando. Quando a gente fala de obesidade, hoje em dia, a maioria das pessoas portadoras de obesidade são sarcopênicos. O que é sarcopenia, Lô? Você já está na faculdade, você já sabe o que é sarcopenia, Lô? A sarcopenia é a perca ou a falta da massa muscular, que é o que mantém a gente ativo, né? Que é o que eu brinco, eu falo, gente, a gente está treinando hoje para sentar na patente sozinho com 70 anos. Para você conseguir limpar o seu bumbum sozinho na patente, tomar o seu banho sozinho lá com 70 anos. Não é para hoje. A gente não. Ninguém aqui tá querendo conquistar um corpo de fisiculturista. Até porque não é muito difícil. A Juliana comentando ali, meu caso. Mas é isso. Gente, é muito ruim mesmo. Então, gente, exercício físico, independente de peso, é para fazer. Não tem jeito. Ah, mas eu não tenho motivação. Não tem que ter, só vai lá e faz. Exatamente. Não tem igual a gente não come. Eu brinco assim, né? Tipo, você não levanta, não vai todo dia pro serviço, você tem que trabalhar, é sua obrigação? Atividade física também é obrigação. Também. Mas acha uma coisa que você gosta. Acha uma coisa que você gosta. Porque assim, na verdade, assim, tudo que a gente faz por mais de 21 dias, já tem estudos em cima disso, a gente acaba se adaptando e começa a gostar daquilo ali. Fica mais fácil. Então, bora fazer atividade física. E aí, agora, aproveitando a questão, o gancho, né, agora do uso da tirzepatida, o que a gente tem que fazer, então? Já que a base da pirâmide é o sono, depois vem a alimentação, depois vem o exercício, ela ali em cima ajuda a gente ter a tal da motivação, por causa da redução do food noise, para a gente organizar tudo isso ali embaixo. Organiza tudo, exatamente. Então, comer 1.000 calorias
Você só tá jogando dinheiro fora, tomando a Ó, essa tirzapatina. querida aqui que é a Ju, ó. Estou amando fazer as atividades. É ela que mandou a Ah, pergunta. pronto. Olha só o que ela comentou. Aos 37 anos, quase andei de cadeira de rodas. Deus me livre. Meu Deus Deus, me livre. gente, não, É, não pode. sim, Tá sim. errado, né? A É, gente realmente precisa focar aí na atividade física. exatamente. Doutora, vamos continuar então, ó. Agora a Vamos. gente tá para Cindy Scanavaca. Quais Isso, os sinais para que se pare o uso? Acredito que ela está perguntando, tipo assim, né? Qual o sinal para parar o uso da tirzepatida, imagino. isso. Ó, primeira coisa, dor abdominal. Dor abdominal, vômito intenso, dor que às vezes você não consegue nem pôr a mão no abdômen, sabe? Isso pode ser sinal de pancreatite. Então, Hum, assim, quem tem a vesícula, antes de começar o uso, sempre é importante fazer um ultrassom de abdômen antes. Por quê? hum, É aí que eu ia chegar na questão do cálculo, né, da pedra na vesícula. Se uhum, essa pedra for grande, não existe o risco dela sair da vesícula e ir lá entupir o pâncreas, que é por uhum, isso que dá pancreatite. uhum, Porém, durante o uso da tirzepatida, a gente costuma desidratar, porque normalmente a gente já não bebe água o suficiente. Quando a gente está usando, a gente não tem sede. E a hora que a gente não tem sede, tudo no nosso organismo fica mais concentrado, mais grosso. Tanto o uhum, sangue, quanto o xixi, quanto o líquido de dentro da vesícula, que é a bile. uhum, Esse líquido espesso forma uma substância chamada barro biliar, que são micropedrinhas, parece uma areia molhada. uhum. Essa micropedrinha sai de dentro da vesícula e vai lá no pâncreas, entupir o pâncreas. Ai, que E é delícia. onde dá uma pancreatite. Então, assim, o principal sinal para parar de usar e correr para o pronto-socorro é dor abdominal intensa e vômito, que não para com nada, tá? Sim, sim. É, porque tem Uma algumas outra, meninas que às vezes elas relatam uma ânsia, um mal-estar, alguma coisinha assim, ó, mas até os colaterais, né? Nada. é ânsia, mal-estar, é, a perda da fome mesmo, você ter aquela obrigação de comer e às vezes não conseguir, porque tá com aquela sensação de estômago cheio, isso é normal. Intestino que prende, tem gente que solta o intestino. Essas são reações normais, sabe? Normais, normais. Não tem problema. Uhum. Marcelo comentou aqui, gente, a live só está aparecendo para algumas contas. Eu não sei. Não sei, porque pelo menos aqui, ó, Hum, tem um pessoal online. Deixa eu ver se eu consigo tem jogar. gente online. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho medo de sair e sair da live. A gente volta. Deixa eu ver se eu consigo jogar Deixa eu ver se de alguma forma eu consigo fazer alguma coisa. Para convidar, eu teria que marcar todo mundo. Aí às vezes as pessoas podem compartilhar também, clicar ali É. na setinha, no aviãozinho e compartilhar. Compartilha aí, Ah, gente, para chegar mais é, gente. Quem tá chegando aí, vai compartilhando para entrar mais gente aqui. Bom, vamos lá, doutora. exatamente. Estamos agora a Mibissa 2025. Os riscos são maiores na menopausa, AVC? Olha lá. Sim, todos os riscos cardiovasculares começam a ser maiores já a partir da perimenopausa. E hoje em dia, com a nossa piora da qualidade de vida, de alimentação, de sono, de estresse, muita gente em burnout, principalmente depois da pandemia, né? Que Pandemia. a parte emocional ficou muito abalada, muito afetada. Então, assim, a gente já teve um risco basal cardiovascular aumentado. A Uhum. mulher na perimenopausa e menopausa. A menopausa, gente, é o nome da última menstruação, só isso, tá? Uhum. Então, tudo que envolve a menopausa, antes a gente chama hoje em dia de perimenopausa, que é o antigo climatério. E Uhum. o depois da última menstruação é o pós-menopausa, tá? Uhum. Então, nesses dois tempos da nossa vida, então o nosso risco cardiovascular aumenta assim. Mas nos primeiros 5 anos após a menopausa, ele quase triplica.
esse risco de infarto e AVC. E aí, usar o análogo de GLP-1, seja qualquer um que for, tá? No pós-menopausa, trouxe o benefício da redução do risco cardiovascular e da redução da gordura abdominal, que a gordura abdominal aumenta, normal, na menopausa, perimenopausa, e é esse aumento da gordura abdominal que aumenta o risco cardiovascular. Oh, Deus, uma coisa leva a outra sempre, né? Parece um esquema de pirâmide, que uma coisa leva a outra, meu Deus. E é aquele pirâmide ruim, né? De ruim. É. Ó, doutora, a Fran, ela estava aqui com a gente, comentou, Fran, você tá por aí ainda? Manda um oizinho aí pra gente que a sua pergunta vem agora. Qual o momento de começar o desmame? A doutora também já respondeu. A gente se antecipou. Eu vou só acrescentar uma coisa, tá? Certo. O que eu gosto de fazer, prática clínica minha, tá? Certo. Atingiu o peso, parou de emagrecer, tá no platô? Eu ainda fico 1 a 2 meses nesse platô. Legal. Por quê? O hipotálamo, que é o nosso centro de controle, que é uma regiãozinha no meio do cérebro, literalmente no meio. Se a gente passar várias linhas ali de planos, né, no cérebro, bem no meinho vai estar o nosso hipotálamo, tá? Nosso hipotálamo é o nosso centro de controle de tudo. Ele precisa de ter segurança de que aquele peso que a gente tá... Ah lá, a Fran tá falando que tá aí sim, ó. Tá aí. Ele precisa ter segurança de que aquele peso que a gente tá é o peso que a gente vai ficar e que nós não vamos morrer por causa daquele peso que a gente tá. Então, eu gosto de manter esse platô por em torno de 2 meses, tá? Depois de 2 meses, é aí que a gente começa a fazer o desmame. Daquela forma que eu, né, falei, a cada 3 semanas a gente vai estudando os espaçamentos das doses que a pessoa chegou. Tô vendo se tem alguma coisa de platô, que eu acho que dá para emendar justamente. Platô, tem. Que é, né? Não é a próxima da Fran, mas é a próxima da Nádia. Vamos nela, então? Vamos já falar do platô, então? Como lidar com o platô? O Como lidar com o platô? temido platô, né? Porque o corpo, ele se adapta tão bem a tudo que é levado a ele. Ele é tão inteligente ao ponto dele chegar e falar, deu, pra mim deu. Você pode se matar no que você tá fazendo aí, que eu parei. E aí, eu vou trazer 3 pontos do platô, tá? Certo. Primeiro, é o platô negativo. Que é aquele platô, por exemplo, da pessoa que consome 1000 calorias no dia. Sim. O hipotálamo não vai deixar essa pessoa morrer. Sim, então, graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, bom ou ruim, mas né, pelo menos isso, né? Exatamente. A pessoa não vai perder peso. Pode comer 2 calorias. Não vai perder peso. E ao contrário, ela vai ganhar. Porque o hipotálamo, ele vai dar um jeito da pessoa ter fome, ter desespero de comer, procurar comida e ficar mais com baixa energia. Então, ele vai economizar energia, vai reduzir a taxa metabólica basal e vai dar mais fome. Como pode, né? Então, esse vamos chamar de platô negativo, porque a pessoa para de perder peso por restrição calórica extrema, tá? Certo. O segundo platô é aquele platô que você tá fazendo tudo certo, tá numa dose até legal, mas tá há 3 semanas, pelo menos, sem perder nem 100 gramas, tá? Esse platô, a gente precisa reorganizar ele. Talvez aumentar a dose, talvez aumentar a quantidade de proteína na dieta, talvez aumentar a fibra, ou às vezes fazer uma limpeza de intestino com... Nossa, esqueci o nome, como é que chama, gente? Probiótico. Fugiu o nome da cabeça. É o TDAH, sabe? Fica batendo de um lado pro outro. E, então, o platô, esse platô que não cai o peso por nada, você fazendo tudo certo, tem algumas artimanhas ali que a gente consegue, né? A primeira delas, quando tá tudo certo, todas as metas batidas, tudo certinho, é aumentar a dose mesmo, né? Ou associar, às vezes, alguma outra medicação, tá? Entendi. Ou medicação para controle de apetite, ou controle de ansiedade, né? Alguma outra coisa ali. Então, esse é o platô que vai acontecer. E o terceiro platô é o platô do atingir a meta, que aí a gente chama de adaptação metabólica. Por isso que eu gosto de esperar essas 2 semanas no platô,
quando você chegou na sua meta, porque aí o corpo vai entender que você atingiu a sua adaptação metabólica. Uhum. É igual, imagina o ar-condicionado Uhum. de casa. Você regulou a temperatura dele em 23 graus. Uhum. Você quer que ele fique em 23. Se a temperatura cai para 18, por exemplo, o que o termostato do ar-condicionado vai fazer? Vai reorganizar a temperatura dele para chegar em 23 de novo. Sim. Se esquentou, foi para 27 graus no ambiente, ele vai esfriar para voltar para 23. O hipotálamo funciona exatamente igual. Então, existe como a gente treinar o hipotálamo, a gente chama isso de setup hipotalâmico, é o ajuste mesmo do hipotálamo, tá? Para dizer para ele, olha, no meu caso, emagreci 60 quilos. Uhum. O meu novo peso é esse. Você entendeu, amigo? Ó, é esse, você entendeu? Tá bom para você? E aí, o que os estudos mostram? Isso são estudos mais da neurociência, na verdade, do que médicos estritos, né? Esses estudos da neurociência mostram que a cada 2 anos a gente faz novos ajustes no hipotálamo. Então, se a gente mantém aquele peso por pelo menos 2 anos ininterruptos, ele começa a entender que aquele é o peso ideal. O ideal. Pode falar. 2 anos, o mesmo peso ali. Peso ali. Pode ter uma variaçãozinha, 1 quilo de 2 mais, a 3 quilos, para mais ou para menos. Ah, tá. Variando de 2 a 3 para mais ou para menos. Tá. Se a gente mantém por 5 anos, a chance de voltar no peso inicial reduz quase 80%. Nossa, então é possível sair disso mesmo e não voltar. É possível fazer um novo ajuste. É possível fazer. Ele não vai perder a memória. Entende, hipotálamo. Isso, hipotálamo, lindo, bonito, maravilhoso. Ele não vai esquecer o peso máximo que você teve. Sim. Ele sempre vai querer te jogar para lá. Mas ele vai ficar confortável com o novo peso após 5 anos. Que legal, incrível. Amei saber disso também. Outra informação maravilhosa que eu amei. Então, isso é o platô. E como lidar com ele fazendo esses ajustes mesmo que a gente vai fazendo ao longo do tratamento, do acompanhamento. Maravilha, doutora, maravilha. Bom, a gente falou do platô que estava lá embaixo, agora a Marta. TRH na perimenopausa mais TG. Quais benefícios para o coração? Ela tá com medo do coração, doutora. Essa mulher, o que chamou de coração aqui, tá todo mundo com medo. Mas você viu tanto que é bom a gente falar do coração da mulher? Sim. E, gente, o coração da mulher é sobrecarregado, por natureza. Mesmo? Mesmo, a gente tem que... Ele é menor, ele ocupa, quando a gente gesta, né? Quando a gente engravida, a gente tem que girar 5 litros a mais de sangue do que a gente giraria, porque tem o líquido, tem o sangue da criança, que a gente gira também. Então a frequência cardíaca sobe. Então é um coração menor, mais fraco e que tem que trabalhar o dobro. Gente. Então, por natureza, o coração da mulher já é sobrecarregado. Quem será que um dia decidiu inventar que a mulher é um sexo frágil? Né? Mas por quê, nunca, né? Mas nunca. Nunca. Quem deve ter sido um homem. É certeza absoluta que foi um homem que falou uma blasfêmia dessa. Pode, viu? Só pode. Os homens que nos perdoem, mas pode ser sim que tenha sido inventado por eles. E aí, o que acontece? Quando a gente perde a proteção do estrógeno na menopausa, que é por isso que a gente para de menstruar, porque o estrógeno cessa, né? Ele cai a níveis abaixo dos fisiológicos, o nosso risco cardiovascular aumenta, porque o estrógeno quase que impede de formar placas de gorduras nas nossas artérias, que é o que faz o AVC, faz o infarto, faz as tromboses, sabe? Então, quando a gente perde a proteção do estrógeno, é onde entra a terapia de reposição hormonal. A terapia de reposição hormonal, quando feita nos 5 primeiros anos, que é onde mais aumenta o risco cardiovascular da mulher, pós-menopausa, ela reduz muito, mas muito, a chance da gente ter um evento cardiovascular, tá? Quando a gente associa com a tirzepatida, reduz ainda mais. Então, a associação das duas coisas é, sim, muito benéfica para a mulher.
Todo mundo, toda mulher na perimenopausa, na menopausa, vai ter que fazer reposição hormonal ou não? Depende. Tem alguns critérios que tiram a mulher dessa lista? Tem. O câncer de mama é um deles, né? Hoje em dia, a imensa maioria dos cânceres de mama tiram a mulher da lista da terapia de reposição, de candidata à reposição hormonal, né? Uhum. Alguns cânceres de útero, ovário, né? Também tiram ela dessa lista. Alguns casos de trombose, não são todos, mas alguns casos de trombose. Mas Alguma basicamente notícia boa, doutora, só por doença mesmo? Tipo assim, a mulher tem um histórico bom, um peso bom, massa muscular, alguma coisa assim que ela fez durante a vida que não vá necessariamente ter que fazer essa reposição ou não? Quando a mulher fez exercício a vida toda, ela não costuma ter sintomas da perimenopausa. Aí não precisa fazer a reposição hormonal, porque o exercício físico é capaz, mais uma vez, até de voltar a produzir os hormônios em taxas fisiológicas. Legal, incrível, incrível. Exercício de força. Eu, com meus 40, começo a me preocupar quando, doutora? Assim, só pra eu saber. Quando? Eu vou dizer que eu acho que você já estava atrasado um pouco. Misericórdia! Oh, Deus! Devo me preocupar, então, já que esse tem que começar a pensar. Já são descritos mais de 70 sinais e sintomas da perimenopausa, Lu. Ai, Deus. Tipo, coceira no ouvido, choquinho nas pontas dos dedos, sensação de coceira nas pernas, do nada, que parece ter um bichinho andando. Aquela esquecimento, sabe? Esquecer as coisas. O sono é uma das coisas que, né? Acordar 3 horas da manhã religiosamente. Essa semana passada eu tô dormindo com um relógio para monitorar. Criteriosamente, às 2h33 da noite eu acordo com vontade de fazer xixi no banheiro. Ah lá. 2h33. Cravado. Falei, eu não vou dormir mais de relógio, porque eu não quero saber que horas que eu tô acordando. Mas começa a prestar atenção no sono. Necessariamente, se isso começar a atrapalhar a qualidade de vida, tem que fazer reposição mesmo. Entendi. Por quê? Não é obrigatório, não tem uma lei, né, dizendo isso daí, não. Sim. Mas o que que a gente não precisa viver nesse sofrimento. Sim. Entende? Não precisa. Sim. Então dá para fazer, e hoje em dia a gente tem coisas muito melhores do que antigamente, né, de reposição hormonal. Antigamente dava medo, hoje não mais. Ai, ainda bem. Ainda bem que tá tão fácil ser adulto agora, né? Tipo, a gente consegue emagrecer com tranquilidade, uma medicação revolucionária, as reposições hormonais são mais tranquilas. Ai, que bem mais fácil ser adulta, uma mulher adulta hoje do que há 30 anos atrás. O bom é que agora quem fala, ai, com medicação com caneta é fácil, né, emagrecer. Olha, não é mesmo, agora é. Mas, doutora, essa frase só vem de quem não precisa. Essa frase nunca vem de alguém que precisa, que briga com a balança, que tá ali naquela luta, que sabe. Nunca. Vai sempre vir de alguém que não precisa. Então eu já ignoro também. Exatamente, Elô. Exatamente assim. Vamos lá. Já fizemos a dupla toda, a TG. Essa é muito boa. Inclusive, eu só tenho um Reels hoje falando que eu tomei uma vitamina. Eu até quero adiantar aqui. Ó, eu vi o vídeo. Queda de cabelo usando TG. O que fazer? Bom, a gente sabe que a queda de cabelo acontece em qualquer forma de emagrecimento. Não é a TG que faz isso. Por que o cabelo cai? A doutora vai complementar. Por falta de nutrientes essenciais. Se a gente começa uma dieta, você restringe tudo que você comia, tá comendo só um pouquinho, não sobe pro cabelo. O cabelo não é essencial para a vida, né? Pro organismo. Então ele abandona o cabelo, unha, pele, fica tudo seco, tudo ressecado, né? E aí, doutora, eu não sei se tá certo, vou falar aqui, né? Tomei a AD-Forte Turbo, que é uma, né, ampolinha do olhinho com a biotina. Eu já tinha feito há 4 meses atrás, eu fiz durante 3 meses, parei 1 mês e quero fazer mais 3 meses agora. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu faço questão de trazer diariamente a minha alimentação. A minha alimentação é muito boa, muito balanceada, com proteína, carboidratos bons, frutas, verduras, legumes. Eu faço questão de trazer para que ela veja. Iogurte. Eu vejo seu iogurte. Então, tipo assim, porque se eu falar que eu como bem, sem mostrar é uma coisa, mas se eu mostro todos os dias ali, como é que é a palavra...
Como é que é? O exemplo arrasta? Como é que O é exemplo essa? arrasta. É, bem isso aí. O exemplo arrasta. Eu tô mostrando para elas que eu não tô só falando para fazer, eu estou fazendo com elas, entendeu? Então, tipo, do cabelo eu sei. Eu quase Exato. fiquei careca uma vez, doutora, numa dieta que eu fiz lá em 2010, mais ou menos. Naquela época não se falava tanto em proteína, era restrição alimentar. Restrição, vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando, Meu vamos tirando. Deus. Eu cheguei num ponto que eu não eu lembro que eu não tinha ânimo, eu não conseguia fazer nada. E eu, mesmo assim, eu treinava, fazia uma atividade física, alguma coisa. Só que ficou insustentável para a vida. E naquela época eu tive falhas, assim, de ficarem gigantescas as falhas. Falei, eu vou ficar careca, gente. Vou ficar E é careca. desesperador, né? Para mulher, Muito, principalmente. muito, muito, muito. Vai lá, doutora, conta pra gente. Então, assim, ó, queda de cabelo, gente, vai acontecer em qualquer situação onde você restringe vitaminas, proteínas, minerais, ferro, em geral, tá? Depressão da queda de cabelo, né? Menopausa da queda de cabelo, né? Não é só o emagrecimento. E o que que acontece? Vamos falar um pouquinho do que é normal, né? Existe o ciclo natural do cabelo, que Sim, dura em torno de 28 a 30 dias. Esse é o sim. ciclo das células do nosso corpo. A cada 28 a 30 dias a gente troca todas as células do nosso corpo, inclusive as células do folículo piloso. Quando começa a perder nutrientes, esse ciclo de 28 a 30 dias começa a encurtar para 7, um encurta para 7, outro para 14, outro para 21, outro para 35, alonga, vira um negócio, tá? Uhum. E aí, a gente chama isso de eflúvio telógeno. Olha que nome lindo, né? Para falar que Flúvio cai antes o telógeno. cabelo. É, eflúvio telógeno. Só para falar que o cabelo cai antes. E o que que começa a acontecer? Ele, realmente, o corpo começa a priorizar os órgãos vitais. Cérebro, coração e rim. Só, acabou. O resto para ele não importa. Então você Não, começa. Não, só cérebro, coração e rim? só cérebro, coração e rins. E o resto? Pulmão, fígado, pâncreas? O que ele precisa manter funcionando são esses três. Cérebro, coração e rim. Só, mais nada. Que E aí, legal. o que que começa a acontecer? Você começa a perder cabelo, sobrancelha, a visão fica ruim, o paladar fica ruim, a digestão. Não tem energia para fazer digestão, não precisa priorizar o estômago, Nossa. não absorve mais tantos nutrientes, porque o intestino é outro órgão que não precisa ser priorizado, né? Sim. Massa muscular também não precisa ser priorizada, começa a perder massa muscular, começa a Sim. perder massa óssea, começa a ter fraqueza, sonolência. É o hipotálamo te deixando sem energia para você ficar paradinho, para economizar, para ele poder priorizar cérebro, coração e rim. Só isso. Nossa. Você falou agora do hipotálamo, eu lembro de ter visto alguma coisa na internet do Renato Cariani falando que no começo, quando surgiu as canetas, né, as pessoas estavam ficando estáticas, né? Todo mundo, porque comida, não tinha essa informação de que a gente precisava se alimentar, né? É. Quando chegou, teve uma época que chegou assim para todo mundo muito rápido, então a informação não conseguiu chegar na velocidade que a medicação chegou. Então você só tomava porque o vizinho estava tomando, emagrecendo, e aí todo mundo começou a deixar de comer mesmo, né? E as pessoas ficavam estáticas, tipo. Você sabe, Lu, que eu não gosto que o paciente fica completamente sem fome. Eu não gosto. Eu não gosto de não ter fome também, mas isso É, é meu. Eu gosto de sentir a minha barriga vazia é. mesmo. Mas de estar com a Então, mente tranquila, isso, tentar exatamente. fazer as melhores escolhas. É Então, isso, pra mim, a orientação é essa. é, até na subida de dose, eu vou bem devagar mesmo. Eu subi dose, eu vi que parou completamente de ter fome, eu vou reduzir a dose. Ah lá, que Não maravilha. tenho dúvida, porque eu prefiro ajustar outras coisas do que subir a dose para o paciente ficar sem fome. Maravilha, maravilha. Doutora, vamos fazer a última para a gente encerrar, A então. última. Essa daqui eu achei legal. 3 meses de TG, perdi 8 quilos, mais 3 semanas com o peso igual. Voltamos para o temido platô. Bom, então eu quero acrescentar mais uma coisinha aí. O que a gente considera como uma velocidade ideal para perda de peso? De Legal. 0,5% em porcentagem do peso que você começou a semana por semana. Então, por exemplo, se uma pessoa está com 100 quilos,
Uhum. Ela precisa perder de 0,5% de 100 por semana. Doutora, eu Acabou. não sou de exatas, eu sou de humanas. Ó, mas aí ela vai fazendo a conta de 0,1% do Vamos peso ver. dela por semana. Vamos ver. Vai falando que eu vou fazendo do meu aqui para Tá. soltar para as meninas. Passou o primeiro mês, ela vai ver quanto que ela tá de peso no próximo mês. Aí ela vai calcular de 0,5% por semana de novo, daquele peso novo, para ela emagrecer naquele mês. Vai dar na faixa de mais ou menos 1 quilo e pouquinho por semana, no máximo. 1 quilo por semana no máximo. Isso. De E meio aí, quilo a 1 quilo. isso. E aí, quando você chega lá, vamos supor, você saiu de 100 e chegou em 80. Uhum. 1% de 100 é uma coisa, 1% de 80 é outra. Sim, sim, sim. Então a gente precisa entender o que que é platô e o que que é a velocidade de emagrecimento reduzindo. Hum, Porque quando a gente tá com 100 quilos, 1% vai ser 1 quilo. sim, Quando a gente tá com 80 quilos, 1% vai ser 800 gramas. sim, E não exatamente. 1 quilo. E aí a Sim. gente fala, nossa, mas eu só perdi 800 gramas essa semana. Como, gente, é um absurdo perder Tá- naturalmente. Quem É, já encarou uma reeducação alimentar, né? Uma dieta com atividade física sem uso da medicação, sabe o quão difícil é perder é, 0,5 quilo na exatamente. semana, fazendo tudo regrado. Porque se no final É, de semana você inventasse de tomar uma cerveja, comer um churrasco, comer um bolinho, acabou. Você já acabou, reganhava já aquilo foi. ali. É, Às vezes você reganhava aquele peso e mais um pouco de inchaço. retenção, é. E aí acabava na balança, aquilo acabava te deixando maluco. Mas, gente, eu fiz a semana inteira. Aí a gente, a memória apagava, né? Mas eu só É, comi um negocinho. exatamente. É. E acontece isso mesmo, acontece isso mesmo. É o hipotálamo fazendo você absorver 100% do que você comeu porque você restringiu, Sim. né? Então, aí a gente precisa diferenciar, realmente, ó. Eu tava emagrecendo de 1 quilo a 1,5 quilo. Agora, eu só tô emagrecendo 400 gramas por semana? Meu Deus! Então, pera. Uhum. 1% de 100 é diferente de 1% de 80. Ó, a Ju tava nessa briga aí, ó. Olha lá, ó. Tanto que ela tá colocando o 116. peso dela aí, ó. A Ju tava nessa briga, achando que tava emagrecendo pouco. Tá vendo, Ju? Aí, ó. Olha que top, de 116.700 para 90,8. Se a Ou gente seja, calcular 1% de 116, vai ser 1,160 kg. Se a gente sim. calcular 1% de 90, vão ser 900 Nossa, gramas. Olha que sim. diferença. Exato, exato. A gente precisa começar a entender que a velocidade diminui conforme o peso também diminui. Para que a gente Exato, pare um pouco de se cobrar tanto, querer manter a mesma velocidade de emagrecimento que estava quando começou. exatamente. Agora, se a gente pensar, né, que vamos supor que o peso inicial dela, em 3 meses, 8 quilos. Qual será que era o peso inicial? Para a gente entender se esses 8 quilos foi menos que 0,5% por semana, ou ficou dentro dessa faixa, ou às vezes foi até mais, dependendo do peso que ela estava, Sim, né? sim, sim, Então, sim. assim, aí a gente precisa entender qual era o peso inicial, para daí a gente fazer as continhas e entender se esses 8 quilos a menos em 3 meses foi legal ou não. E 3 semanas com peso igual. 3 semanas, aí é platô mesmo, né? Aí a É, gente precisa entender o que está de errado. Se é proteína que está faltando, se é exercício que está faltando. E, gente, não se iludam. Exercício aeróbico só faz perder massa muscular durante o processo de emagrecimento. Tem que fazer? Tem, gente, mas pouquinho, aeróbico leve. Né? Me corrija se eu estiver errada, Elô, porque aqui a certíssima, especialista doutora. é você em exercício. Certíssima. A gente tem que Agora, o que manda é priorizar músculo, gente. musculação. Músculo, Exatamente. acabou, fim de Exatamente. conversa. Ai, mas eu não gosto de musculação. Aí a gente tem que escolher o que que você quer gostar, né? Quer gostar de ter osteoporose, quer gostar de ter um infarto, quer gostar de Exato. ficar pelancuda, caída, feia. Aí a gente tem que escolher o que Exato. que a gente quer É. gostar, Exatamente. né? É uma associação fácil que a gente faz é assim, ó, as pessoas mais velhas, né? Elas tropeçam e caem. Por que que cai? Porque não tem força muscular, massa muscular para segurar o corpo. Parece um negócio tão besta hoje você tropeçar, né? Você desequilibra ali e tal, mas, gente, é sério, atividade E física, quando eu brigo com vocês, é seríssimo.
Não é ir pra academia ficar fazendo gracinha, pegando um pezinho assim, não. É expor o corpo a um esforço naquele momento. É sinalizar para o cérebro o quê? Ah, essa maluca, ela precisa disso aqui todo dia, ela tá fazendo isso aqui todo dia, então eu não posso jogar a massa muscular dela fora, eu vou ter que manter. Claro, com alimentação, né? A doutora falou várias vezes, a proteína, a alimentação, com certeza é primordial, gente, para dar certo isso aí. Exatamente. E assim, agora, aproveitando já, Elô, seu gancho do exercício, gente, antigamente era fácil, né, questão de exercício, porque a OMS, as grandes sociedades, preconizavam 150 minutos de exercícios durante a semana. Agora, eles viram que estava todo mundo treinando fofo mesmo. Agora, quer saber, ó, vamos dobrar a meta, tá? Agora, gente, ó, 300 minutos por semana de Sim, eu vi exercício essa semana físico. também. Lembrando que a semana tem 7 dias, fica Dá mais pra fácil da dividir. gente dissolver. Exatamente, dá pra dividir e não sobrecarrega ninguém. Gente, Exatamente. 1 hora de atividade física por dia, contando musculação e o cardio, tá excelente. Excelente. E se a gente multiplicar por 7 dias, 1 hora, dá 420 minutos por semana. Dá muito tempo. Dá Muito mais tempo. do que 300. Que a OMS não nos ouça, porque eles vão aumentar. Bom, doutora, eu agradeço imensamente. Foi uma aula, aprendi muita coisa hoje. Eu acredito que as meninas também, o pessoal que estava aí acompanhou desde o começo. E ó, Muito o obrigada pessoal por. ficou até o final, hein, Elô? Foi Muito muito obrigada bom. por disponibilizar o seu tempo pra gente. E por mim, eu faço várias lives. A gente abre caixinha. Por mim, a gente abre caixinha toda semana, hein? Quando Vamos você buscar essa puder, mulherada aí. a sua agenda é muito mais tumultuada do que a minha agenda é mais tranquila, mas assim, a hora que você falar, Elô, vamos fazer uma, a gente já monta, organiza e. Eu quero ir cada vez mais para o digital, porque eu acho que a gente falando, a gente educando, e a gente vai fazendo a corrente do bem, né, Elô? Uma compartilha com a outra, que fala informação para outra, informação verdadeira, informação que eu tenho como provar onde está escrito, sabe? Informação séria, que traga segurança para vocês, né? E isso daí é primordial para mim, sabe? É o cuidado. E aproveitando só uma lição de casa, eu vou falar isso para ela. Só lição de casa, gente. Aproveitem o uso da caneta, do análogo, da semaglutida, do que estiver usando, para cuidar da sua saúde mental. É a forma mais tranquila que a gente tem de cuidar da saúde mental quando a gente está usando o análogo de GLP-1. Porque ele silencia o que não precisa estar gritando lá dentro. E aí você tem tempo para pensar em outras coisas. Exatamente, exatamente. A Ju quer fazer o cálculo, né? Ju, eu mando para você o contato da doutora, você conversa com ela lá. Meninas, muito obrigada. Gente, Fran, eu vi que ficou desde o comecinho aí. Muito obrigada, gente, de coração. E eu espero que vocês tenham conseguido absorver muita coisa, porque teve muita informação legal. Realmente foi uma aula pra gente. Podem me chamar no direct, viu, gente? Estou à disposição mesmo. Gostei demais. Elô, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Quem não tiver o @ da doutora, é só me chamar que eu mando para vocês. Aí vocês podem falar com ela, certo? Beijo, gente. Boa noite, gente. Bom descanso. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.